Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês, certo? Que vocês sempre vá para um lugar bem calmo, bem arejado, bem ventilado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje. Leve sempre com vocês lápis, borracha, apontador, todo o material que vocês vão utilizar para a nossa aula. E sempre com vocês, levem o material didático de vocês. O livro da nossa aula de hoje é Geografia, a atividade de reforço e o caderno para que vocês possam anotar algo que vocês considerem importante. Pegue o livro de vocês de Geografia e abram na página 204, para que a gente possa, vocês acompanharem a aula que a tia vai coisar com vocês, certo? Nós vamos falar hoje sobre os diferentes étnicos, culturais e desigualdade social. Quando a gente fala em etnia, a gente está falando de raça, está falando de cor. Então, são misturas de cores, certo? E por que isso, tia? Para a formação do povo brasileiro, para a formação do nosso povo, foi uma mistura dessas etnias, foi uma mistura de raças, que foram a dos negros, a dos brancos e a dos índios. Eles se misturaram e começou a formar o povo brasileiro. Mas tinha o povo brasileiro só é formado com essas 3 raças? Não. Tem holandês, tem alemão, tem francês, tem japonês, mas as principais etnias que formou o nosso povo começou a ser formado com essas 3 etnias, negros, brancos e índios. Vários povos fazem parte da história do Brasil. Percebemos isso pelas diferenças físicas e culturais entre os povos. Miscigenação é a mistura de diferentes povos. O Brasil tem uma grande diversidade cultural. Isso acontece devido à influência de vários povos. Então, com a mistura desse povo, branco, índios e negros, o Brasil começou a se formar. E com essa influência, dessas influências da diversidade cultural, com essas influências, que começou uma culturas diferentes. O povo brasileiro, começou a herdar coisas que esses povos, que formou o nosso povo brasileiro, nos deixou. Também o nosso povo brasileiro não foi formado só pelos negros, pelos brancos e pelos índios. Também foram formados pelos japoneses, pelos holandeses, pelos alemãos, pelos franceses, que foram os povos que vieram para o Brasil para explorar e tentar conquistar nossas terras. Desigualdade social é um mal que afeta todo mundo, em especial os países que ainda se encontram em via de desenvolvimento, como o nosso Brasil. O nosso Brasil ainda está se desenvolvendo. Mas, tia, mas é só nos países subdesenvolvidos e que dá desenvolvimento que tem desigualdade social? Não. Nos países que também é desenvolvido, ainda existe desigualdade social. A desigualdade pode ser medida por faixa de renda, em que são consideradas as médias dos mais ricos e a comparação dos mais pobres. No mundo que nós vivemos hoje, que percebemos que os indivíduos, eles são diferentes. Essas diferenças se baseiam dos seguintes aspectos, tanto os raciais, pela cor da raça, pela cor da pele, como o sexo, a diferença entre homens e mulheres, que hoje em dia ainda existe. Homem querer ser melhor do que as mulheres buscam e lutam diariamente para conquistar o espaço dela. O cultural, que as pessoas, que lógico, a pessoa que tem uma renda social, o aspecto material mais elevado, ela tem uma cultura mais elevada. A pessoa que tem condições melhores tem uma cultura melhor. Os aspectos mais simples para contrastarmos que os homens são diferentes são os físicos e os sociais. Constatamos também que em uma sociedade existe indivíduos que vivem em absoluta miséria e outros que vivem em mansões rodeadas de coisas luxuosas e como mesa muito farta todos os dias, enquanto os outros sequer têm o que comer. Infelizmente, na nossa sociedade, no mundo inteiro, existem pessoas que têm condições de vida melhores e existem pessoas que têm condições de vida inferiores. Existem pessoas que têm uma mesa luxuosa e farta de alimentos,
Existem outras pessoas que não têm nem um pão para comer. E com o acontecimento que toda a humanidade, todo o planeta está vivendo com essa pandemia e essa calamidade que está tendo em todas as raças, não está pegando só os menos favoráveis, está pegando principalmente os mais favoráveis, deu uma lição e nos trouxe uma lição muito importante, que foi enxergar o próximo, enxergar o outro. Que muitas dessas pessoas que têm mesas fartas e luxuosas, elas estão doando, mas foi preciso que a humanidade inteira passasse pelas mesmas situações, que aí sim teve a igualdade, aí se igualou, todo mundo se igualou no mesmo patamar, na mesma forma, que esses indivíduos, essas pessoas, essa sociedade que tem uma classe mais avançada, tem melhores condições de vida, tem melhores formas culturais. Elas passaram a enxergar, a se colocar no lugar do outro e começaram a fazer doações, começaram a doar aquilo que tem de mais para o que tem de menos. Que isso não seja só nesse meio dessa pandemia, nesse meio desse caos que nós estamos vivendo, mas que isso leve além desse caos. Que as pessoas fiquem dentro de si, dentro do seu coração, esse ensinamento que Deus quis nos deixar com essa pandemia, que a gente consiga enxergar melhor o outro, que a gente consiga ser mais solidário com o outro, que a gente consiga se colocar mais no lugar do outro, que a gente consiga amar o outro como a si mesmo, amar como Deus nos amou, a enxergar as pessoas da mesma forma. Não é porque eu tenho mais condição que eu vou olhar o que tem menos condição com um olhar diferente. Que todos nós somos iguais, só que nem todos tiveram os mesmos direitos. A desigualdade social, se você olhar, analisar essa imagem que a Tia botou para vocês vê que tem gente que tem casas luxuosas, tem gente que mora no lixo, tem gente que tem moradia, tem um emprego, tem saneamento básico, tem cultura, e tem outras pessoas que já não têm, que tem energia elétrica, que falta o pão, que falta uma água, que precisa andar quilômetros para pegar água. Tem gente que dorme na rua, dorme no chão, se cobre com um papelão porque não tem um lençol. Usa roupa maltrapilha porque não tem o que vestir. Então, que a gente olhe mais para essas pessoas, que a gente enxergue mais, dê um pouco de dignidade para essas pessoas, porque isso não nos custa nada. A gente ajudar o próximo, a gente olhar para o próximo, a gente enxergar o próximo, como a gente se enxerga. Então, a desigualdade social, ela vem desde o início do século, dos séculos, dos séculos. A desigualdade social, ela vem desde a época de Jesus Cristo. Porque se você analisar a história de Cristo, você vê que a desigualdade social vem desde lá com os reis que comandavam, que eles tinham mais do que os outros, eles tiravam o que o outro tinha como imposto. Então, essa desigualdade, essa luta é luta diária para ter uma igualdade, para ter os mesmos direitos. Gente, se vocês assistirem jornais e assistam, porque é muito interessante, os jornais sempre eles mostram essa desigualdade, as pessoas buscando, as pessoas querendo e lutando pelo direito de ter uma cama, moradia, o alimento, a educação, a saúde em primeiro lugar. Porque se a pessoa tem uma saúde digna, a pessoa tem uma estrutura digna, a pessoa tem uma infraestrutura digna, a pessoa corre atrás do restante. Mas se você não tem nem uma mão para lhe ajudar, para lhe incentivar a buscar, o porquê que ainda existe essa desigualdade social. Querendo rever essa nossa aula? É só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Reveja essa aula quantas vezes vocês quiserem. Essa aula também está na nossa plataforma digital. Está no livro de vocês, na página 204 e 205. Vocês também podem acessar os jornais, acessar nosso site quantas vezes vocês quiserem. A buscar também conhecimentos nas redes sociais sobre essa desigualdade social.
O que nós podemos fazer para ajudar a amenizar essa desigualdade social? Você, como cidadão, o que você pode fazer? Eu quero a resposta dos meus amores. É uma pergunta que a tia deixou lançada aqui e eu quero ver a resposta de vocês no grupo da gente do WhatsApp, viu? O que é que você, como cidadão, pode fazer para amenizar essa desigualdade social? Então, fica essa pergunta aí no ar para vocês. Eu quero a resposta. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula.